Pronto. Eu vou fazer o seguinte, me ajuda de uma coisa. Eu preciso reforçar para vocês que essa semana vocês têm que buscar as apostilas, as notas e as provas do terceiro bimestre. Me ajuda a avisar os seus colegas, tá bom? Não se esqueçam, semana que vem já começa a apostila nova, então precisa ter em mãos. E vocês também precisam recolher as provas, porque eu acho que sexta vocês entregam, né? É algo assim. Tá bom. Ó, gente, então... Eu vou exibir aqui a prova. Eu sei que você não está com ela aí ainda, mas eu vou exibir só para a gente tirar as dúvidas das questões. E aí, se for necessário, na semana que vem eu mostro de novo. Porque eu não sei exatamente quando que é a data que vocês têm que entregar. Então, melhor a gente já tirar as dúvidas agora, porque vai saber, né? Não dá tempo de ter aula, né? Não sei. Acho que vai dar, mas por via das dúvidas, é melhor a gente tirar aqui as dúvidas que a gente tem. Aqui eu errei, né? Eu coloquei o bimestre errado, é o terceiro. Opa, não o segundo. Então, vamos lá. Tá aparecendo para você? Sim. Então, vamos lá, tirar as dúvidas. Então, a questão número 1, múltiplo sorriso. Aí tem um texto da Heloísa Seixas, e que você vai ler, e aí você vai interpretar esse texto e depois responder a pergunta. Porque no final do conto, a autora revela que não está sozinha. Então, é uma questão de interpretação de texto, tá bom? Então, precisa ler e entender o texto e depois explicar por que ela não se sente sozinha. 2. De acordo com a entrevista de Laurentino Gomes, no capítulo 24, por que os brasileiros respeitam tão pouco as leis? Então, lembra que a gente teve aquela discussão, né, do texto do Laurentino Gomes, falava sobre toda a questão da sociedade brasileira, né, sobre como a gente se constituiu, e ele fazia um paralelo do porquê que a gente não respeita as leis. Então, precisa voltar naquele texto, relembrar, se for necessário, voltar para a nossa aula, para responder essa questão, tá bom? 3. Quanto à regência, assinalar a alternativa incorreta. Então, a regência era era aquele termo da gramática que mostrava qual que é a preposição que acompanham determinadas palavras, que podem ser tanto um verbo quanto um nome. Então, uma dessas 4 opções está errada. Você vai marcar qual que é a que está errada, tá? Pensando na regência. A jovem precisa se adaptar do novo emprego. Ela aspira o ar sujo da capital. Não me lembro do ocorrido. Os construtores assistem o chefe. Então, você marca qual que é a que está incorreta. 4. Observe as frases abaixo e explique a diferença de sentido da palavra assistir em... Opa, é cada uma delas, tá? Aqui tá casa, mas é cada. Já sabe, tá bom? Que vai aparecer com esse errinho aí. Em cada uma. Tá bom. 1. Naquele hospital, 2 psiquiatras assistem 100 doentes. Então, qual que é o significado da palavra assistem aí nessa frase? 2. Maiara assistiu ao filme. Qual que é o significado da palavra assistiu aí nesse contexto dessa frase? Tá? Então, bem tranquila. Se precisar, usa o dicionário. Mas é bem facinho essa também. 5. Leia o texto. A formiga e a pomba. Então, você vai ler essa fábula aqui, né? E depois responder a questão aqui embaixo. O texto A Formiga e a Pomba é uma fábula, um tipo de narrativa curta, atemporal, que apresenta animais com comportamentos humanos, a fim de levar o leitor a uma reflexão de ordem moral. B. Contém uma crítica aos atos humanos praticados contra animais, sejam silvestres ou domésticos. C. Mostra as semelhanças existentes entre animais e o homem, para que este reflita sobre suas atitudes. D. Defende a ideia de que os animais são superiores ao homem, pois agem sem maldade e sem interesse. Então, você vai marcar qual que é a alternativa que classifica uma característica do gênero textual fábula. Bem fácil também, né? Tranquilo. 6. Leia o texto a seguir. Você vai ler o texto e depois responder aqui a questão.
Ao ler a última frase do texto, percebe-se que o tema abordado pelo texto A Abelha Chocolateira é A respeito às diferenças, B, valorização do preconceito, C, sustentabilidade ou D, preservação ambiental. Também é bem tranquilo, vai ver qual que é a moral da história e assinalar. 7. Assinale a alternativa em que está correto o uso do acento indicativo de crase. Então, as crases aqui, elas estão, a maioria, erradas, né? Você vai marcar a que a crase está sendo usada corretamente. Ok? Sim. 8. Analise a frase abaixo e responda. Quando iremos a Portugal? A crase foi empregada corretamente? Por quê? Então, é aquele termo que você tem que lembrar, né? Vai a, volta da, crase a. Vai a, volta de, crase para quê? Já fica a dica aí de qual que é a regrinha para você verificar com essa frase. 9. Visitaram a feira de exposições a professora e os alunos. Visitou a feira de exposições a professora e os alunos. Explique por que, de acordo com a concordância verbal, as duas frases acima estão corretas gramaticalmente. Então, já estou afirmando que as frases estão corretas, né? Por quê? Qual que é a regra da concordância verbal que permite que essas duas frases estejam corretas, tanto no singular quanto no plural? Então, vai olhar lá qual que é a regrinha e assinalar para mim. E assinalar não, e responder para mim. Tá bom? Alguma dúvida? Eu acho que não, é que fica, tipo, a gente tem mais dúvida quando tá com a prova na mão, né, e tudo mais. Então. Mas eu acho que na semana que vem dá pra gente olhar de novo, tá? Só para garantir que, de fato, vai ter ali salvo o vídeo, né, de alguma forma. Mas semana que vem, provavelmente, a gente consegue olhar de novo. Tá bom. Pronto. Agora, a parte que a gente vai estudar na apostila é lá na 179. Na página 179, a gente vai falar de tipos de discurso. O que seria os tipos de discurso? Toda vez que a gente está lendo um texto, existe uma voz que fica na nossa cabeça que vai contando a história. Essa voz que vai contando a história, ela pode ser feita de diversas formas. Então, agora a gente vai conhecer quais que são essas maneiras. Ó, vozes narrativas. Em uma narração, há vários modos de se apresentar aquilo que os personagens dizem, ou seja, diversos modos de apresentar suas vozes. O narrador dispõe basicamente de 3 formas para fazer essa apresentação, assim denominados discurso direto, discurso indireto ou discurso indireto livre. Então, basicamente, agora a gente vai ver como que aparecem as falas dos personagens nas narrativas. Nas narrativas que são histórias, né? Histórias inventadas, histórias contadas para nós. Como que aparece a voz dos personagens? Como que aparecem as falas dos personagens? Podem se dar dessas 3 formas: o discurso direto, o discurso indireto e o indireto livre. Então, vamos ver primeiro o que é o discurso direto. Normalmente ocorre nos diálogos, em que o narrador deixa o personagem falar por si mesmo. O discurso direto, na verdade, então, é aquele discurso em que a voz do narrador para, então a voz está contando a história para, e o personagem toma o lugar dessa voz. Então, a gente tem uma descrição literal da voz desse personagem. Por exemplo, né, eu vou escrever aqui. A menina estava preocupada, portanto, quando será a prova? Então, repare que aí eu tenho a voz do narrador, que é aquele que está contando a história, e essa voz do narrador, ela pausa para dar espaço à voz da personagem, que é a menina. Então, a voz do narrador é nessa parte aqui, ó. A menina estava preocupada, portanto, perguntou. Aí é o narrador que está falando, né? O narrador, ele para de falar por 1 minuto e dá espaço para a menina agora falar. Então, é a pergunta literal da personagem. Quando será a prova? Quando a gente tem
o narrador, o personagem falando por si mesmo, a gente tem o discurso direto. O discurso direto, ele vai ter algumas características. Por exemplo, ele vai vir sempre acompanhado por um verbo que se chama verbo dicende. Os verbos dicende são aqueles verbos que indicam a fala. Por isso que é dicende, né? Que vem de dizer. Então, eles podem ser vários, como perguntou, falou, indagou, exclamou, disse. Todos esses verbos indicam o quê? Que o narrador vai parar de falar. E depois dos 2 pontos, quem vai falar é o personagem. Então, é a voz literal do personagem. Por que eu digo literal? Porque ela não está alterada de nenhuma forma. É a fala exatamente como ela se deu. Exatamente como o personagem disse, está ali escrito. Então, repara aqui que nesse trechinho que eu coloquei, qual que é o verbo dicende que aparece aí? Meu fone caiu. Você não viu a pergunta? Não. Qual que é o verbo dicende que aparece nesse trecho que eu coloquei aqui no chat para você? Qual que é o verbo que indica a fala? Perguntou? Muito bem, perguntou. Então, lembrem-se que o discurso direto, ele vem acompanhado de um verbo dicende, que é aquele verbo que vai indicar que um personagem vai falar, tá? Que a voz do narrador vai parar e aí a voz do personagem vai tomar a frente. E aí a voz do personagem é quando será a prova. A voz do personagem também sempre vem acompanhado de uma pontuação, certo? Nesse caso aí, eu coloquei o travessão. Então, é o travessão, que é esse tracinho aí que está antes da fala, que indica que o personagem está falando. Existem alguns autores que vão usar as aspas também, tá? Então, ao invés da travessão, usa as aspas. E aí pode ficar dessa forma. Vou mostrar aqui para você. Pode ficar dessa maneira também, tá? Com as aspas. Nunca vai ficar as duas coisas ao mesmo tempo. Ou vai ser o travessão, ou vão ser as aspas. E nós também vamos ter os 2 pontos, tá? Os 2 pontos que vão aparecer antes da fala. Então, vamos ver o que está escrito aqui na apostila. É comum que a fala do personagem seja precedida por um verbo como dizer, afirmar, perguntar, indagar, responder, retrucar. Esses aí que são os verbos dicende, esses verbos que indicam a fala. Para cada fala, há uma pontuação como o uso dos 2 pontos, antecedendo-a e o travessão, introduzindo-a. Então, o travessão ele vem sempre na frente da fala, o travessão ou a aspas. Observe o seguinte exemplo. De repente, o menino levanta a cabeça e pergunta: Papai, o que é plebiscito? Então, repara aí, onde que está a voz do narrador, nesse trechinho aí que eu li? De repente, o menino levanta a cabeça e pergunta. Muito bem, então aí pergunta é o nosso verbo dicende. Nós temos os 2 pontos que vão anunciar que então o narrador parou de falar e quem vai falar agora é o personagem. Papai, que é plebiscito? Tá? Então esse é o discurso direto. O discurso direto ele é usado para dar a voz direta ao personagem. Fácil, né? Tranquilo. E também esse. Custa-me dizer que saí de lá encantado, mas saí e mana Rita também. Rita disse-me na rua: há poucas criaturas como aquela. Creio é excelente, sem desfazer em você. Eu não, replicou Rita prontamente. Não me acho má, porém estou longe de ser o que ela é. Então aí nós temos um diálogo, certo, em que 2 personagens conversam e aparecem alguns verbos dicende, que é, por exemplo, disse-me, Rita disse-me na rua. Aí 2 pontos, começa a voz da Rita, né? Deixa eu ver se tem mais algum. Ó, quando fala assim, ó, eu não, replicou Rita prontamente. Então, esse replicou também indica aí a fala da Rita, tá? Esses verbos dicende, eles podem nos auxiliar também a compreender qual que é o tom que o personagem está usando ao falar. Porque ele pode estar irritado, ele pode estar calmo,
depende daquilo que está acontecendo na situação. E esses verbos vão nos auxiliando a saber qual que é a tonalidade, né? Qual que é o tom que esses personagens estão falando. Ok? Tá claro o discurso direto? Sim. Então, agora vamos para o discurso indireto. No discurso indireto, o personagem não fala, o narrador fala por ele. Normalmente, o que foi dito pelo personagem, agora reproduzido pela voz do narrador, parece introduzido pela conjunção integrante que. O discurso indireto, então, o que vai acontecer? O narrador que vai contar o que o personagem falou. Então, ele não vai dar a voz, não vai dar uma pausa, né? E dar uma licença para o personagem falar. Não. Ele mesmo vai contar o que disse o personagem. Nesse trecho que eu coloquei aqui no chat, a gente poderia transformar em um discurso indireto dessa forma. A menina estava preocupada, portanto, perguntou quando seria a prova. Vou reescrever aqui para você ver como que ficaria. De acordo com o dicionário online de português. Opa! O meu Google começou a falar. Olha como ficaria. A menina estava preocupada, portanto, perguntou quando seria a prova. Então, nesse momento, a gente não dá o espaço, não dá a voz para a menina falar. Quem conta o que a menina disse é o próprio narrador. Essa é a diferença do discurso indireto para o discurso direto. Repara que o discurso indireto também vai utilizar o verbo dissende. Então, ele também vai dar uma indicativa de quando que é que o personagem está falando. Então, quando que é a voz ali do personagem contada pelo narrador, tá? Então, tem essa clareza aí de quando que acaba a voz do narrador e quando entra a voz do personagem. Mesmo sendo um momento em que o narrador está só contando o que o personagem disse. Mesmo assim, a gente consegue ter clareza de quando é que o personagem está falando no discurso indireto. Então, vamos ver o exemplo que nós temos aí na apostila. O padre Lopes confessou que não imaginava a existência de tantos doidos no mundo, e menos ainda o inexplicável de alguns casos. Se a gente fosse transformar esse discurso indireto num discurso direto, a gente poderia fazer da seguinte forma. O padre Lopes confessou, : próxima linha, abre o travessão. Não imaginava a existência de tantos doidos no mundo, e menos ainda o inexplicável de alguns casos. Acabou. Então, assim seria a diferença, tá? Do discurso direto para o indireto. O indireto também não vai ter essa marca de pontuação, que são os 2 pontos e o travessão. Mas ele tem o verbo dissende. Então, a gente tem claramente quando é que o personagem está falando e quando é que o narrador está falando. Ok? Sabendo disso, vamos fazer a atividade 1. Reescreva em discurso indireto, fazendo as adaptações que você julgar necessárias. A. Rita disse-me na rua: há poucas criaturas como aquela. Como que a gente transforma, então, esse discurso direto em discurso indireto? Como que você faria? Eu tenho que tirar a travessão, tirar os 2 pontos e mudar meio que o verbo. Né? Isso, perfeito. Então, você já reparou que o verbo altera, tá? Muito bem. O verbo, ele geralmente, ele tá no presente, né? Porque o personagem tá falando diretamente. Mas quando ele vai para o discurso indireto, ele precisa ir para o pretérito imperfeito. Então, o a vai... Como que você acha que ficaria esse há poucas criaturas como aquela? Não sei, não. Tenta fazer a adaptação. Como que você colocaria? Vai fazendo que eu vou te ajudando. Haviam? Sei lá. Havia. Muito bem. Quase lá. Rita disse-me na rua que havia poucas criaturas como aquela.
Então, repara que eu tirei o travessão, tirei os 2 pontos, acrescentei essa conjunção, né, que, e mudei o tempo verbal. Então, ficou dessa forma. Dá um tempinho para você escrever agora. Ah, quem entrou? A Rafa. Amém. Amém. Não temos mais aula particular, né? Quase particular agora. É aula em dupla. Ué, cadê que não tá aparecendo para mim? Olá, Rafa, tudo bem? Estava dando aula particular para Ana aqui, você apareceu. Bom. Rafa, tá aí? Sim. Nós estamos na página 180 e estamos fazendo o primeiro exercício, que é a atividade 1. Tá? Tá bom. Uhum. Já marquei aqui a resposta da A para você. Vou dar uma relembrada, tá bom? Já que você entrou, para não ficar perdida do que a gente está falando. Nós estamos falando o seguinte, que nas narrativas, os personagens, eles têm algumas formas de demonstrar a fala deles. Isso vai depender do que o narrador vai escolher, ou seja, daquilo que a pessoa que está... Então, o personagem, ele pode falar no discurso direto, no discurso indireto e no discurso indireto livre. Quando o personagem fala no discurso direto, ele tem a voz dele literal ali no texto. Então, como, por exemplo, esse trecho que eu vou colocar aqui no chat. A menina estava preocupada, portanto, perguntou. 2 pontos, travessão. Quando será a prova? Repara que o que eu tenho aí é a voz do narrador no início. E aí a voz do narrador para por um instante. E quem toma a frente aí é a voz do personagem. Porque é a voz do personagem perguntando literalmente aí na história. Que é quando fala assim, quando será a prova? Quando eu tenho o discurso direto, ele sempre vem acompanhado de verbos de sende, que são verbos que vão indicar que o personagem vai falar, como, por exemplo, perguntou, falou, disse, afirmou, respondeu, retrucou, indagou. São todos verbos que indicam que o personagem vai falar naquele momento, tá? Então, nesse caso aqui que nós temos, a menina estava preocupada, portanto, perguntou. Esse perguntou aí está anunciando que a menina agora vai falar, que o personagem agora vai falar, que o narrador vai parar e quem vai ter a voz literal ali no texto é o personagem. Muitas vezes vai aparecer com esse formato de pontuação. 2 pontos e depois os 2 pontos abre o travessão e aí vem a fala do personagem. Pode aparecer que ao invés de travessão venha as aspas também, e aí pode ficar assim, tá? Tem alguns autores modernos, né, que estão usando dessa forma agora. Ao invés do travessão, coloca aspas, tá? Mas nunca os dois ao mesmo tempo. Então, você vai escolher ou um ou outro para mostrar a fala do personagem ali. O discurso indireto, ele é um pouco diferente. Ele é uma outra forma de se mostrar a fala do personagem. No discurso indireto, é o narrador que está contando o que o personagem disse. Então, a gente não tem a fala direta, né? Não tem a voz ali do personagem, mas sim a gente tem um narrador que conta o que o personagem falou. Então, por exemplo, esse trecho que eu escrevi aqui no chat, se a gente quisesse transformar ele em discurso indireto, ele ficaria assim, ó. A menina estava preocupada, portanto, perguntou quando seria a prova. Ok? Então, o que nós temos aí de diferença no discurso indireto? Quem fala é o tempo inteiro o narrador, mas ele está contando o que o personagem disse. Outra coisa que nós temos de diferente é que nós não temos essas pontuações, como 2 pontos, o travessão ou as aspas. Porque o personagem não está falando diretamente ali. E outra diferença é que você vai reparar que muitas vezes o tempo verbal vai mudar, né? Nesse caso aí não mudou, no nosso. Mas, no exercício 1A,
a resposta que nós temos aqui, ó, repara que está no discurso direto e a gente tem que transformar no discurso indireto. Então, nós temos ali no 1A. Rita disse-me na rua, 2 pontos, travessão. Há poucas criaturas como aquela. Então, aí, né, nós temos um discurso direto. Nós vamos transformar em discurso indireto, que ficou assim. Rita disse-me na rua que havia, ó, não é mais a, se transformou em havia, porque a gente tem que colocar o verbo para o passado, poucas criaturas como aquela. E, além disso, a gente colocou essa conjunção que aí no meio. Ok? Ficou muito rápido ou você conseguiu entender mais ou menos o que é o conteúdo? Entendi. Entendeu? Então, vamos para o próximo exercício, letra B. Eu não, replicou Rita prontamente. Não me acho má, porém estou longe de ser o que ela é. Aí a gente vai ter que fazer mais mudanças, né? Porque aí nós temos a fala do narrador ali no meio. Em que momento que está a fala do narrador? Tem um momento aí que tem a fala do narrador. Em que parte que está a fala do narrador nessa frase? Replicou Rita prontamente. Perfeito. Replicou Rita prontamente é um momento em que o narrador está falando, está dando o tom em que Rita falou, né? Está nos mostrando como que foi que ela respondeu. Ela respondeu prontamente, quer dizer que ela respondeu rápido, ela respondeu ligeira, né? Então ela respondeu que não prontamente. Como que vocês transformariam essa fala em um discurso indireto? Essa vai ter que fazer umas alterações aí. Vamos tentando fazer juntas. Não vai poder ser em primeira pessoa. Não. O narrador vai ter que contar o que a Rita falou. Imagina que você que é amiga da Rita, ô Ana. E aí você vai contar para a Rafa o que a Rita falou. Como que você contaria? Eu vou dar o início, então, para ver se vocês conseguem desenrolar. O que eu vou colocar no início? Eu vou colocar a fala do narrador no início, tá? Então, eu posso colocar assim, ó. Rita replicou prontamente que não. Agora vocês continuam. Continua na fala da Rita. Rita replicou prontamente que não. Que não se acha má? Que não se achava, né? Tem que mudar para pode ser. ela não se achava má. Pode ser assim, né? Ela não se achava má. E aí? O que mais? Porém, que estava longe de ser o que ela era. Era ou é? A gente pode colocar o que a outra era, né? Para não confundir o ela da Rita, né? Com esse ela aí, que é a pessoa a qual a Rita se refere. Então, pode ficar mais ou menos assim. Rita replicou prontamente que não. Ela não se achava má, porém estava longe de ser o que a outra era. Então, repara aí que nesse B a gente fez mais alterações, né, do que na A. Ele é um pouco mais complexo de transformar. Mas com o tempo a gente vai tendo uma prática mais fácil para fazer essas transformações. O que vocês têm que reparar é que aí o narrador que está contando o que a personagem falou, que eu vou ter que mudar alguns pronomes, né? Porque quando a Rita tá falando, ela tá falando como eu, porque é ela que tá falando, né, diretamente. Quando é o narrador contando o que a Rita tá falando, esse eu se transforma em ela, tá? Então tem que reparar isso e tem que reparar a mudança do tempo verbal também. Ok? Agora 2.
escreva em discurso direto, fazendo as adaptações que você julgar necessárias. Então, agora está em discurso indireto e a gente vai reescrever, mas colocando em discurso direto. Então, agora a gente vai dar a voz para o personagem. O Padre Lopes confessou que não imaginava a existência de tantos doidos no mundo, e menos ainda o inexplicável de alguns fatos. E aí, como que vai ficar? Como que a gente dá a voz direta aí para o Padre Lopes? O Padre Lopes confessou. 2 pontos, travessão. Muito bem. E aí, como que vai ficar a fala dele? O verbo vai vir para o presente ou vai continuar no passado? Aí pode continuar no passado. Como que fica, então? Eu não imaginava a essência, blá, blá, blá. Isso, muito bem. Então fica bem dessa forma. Você fez certinho que foi mudar o pronome, né? Eu não imaginava. Que aí é o Padre Lopes falando diretamente. Eu não imaginava a existência de tantos doidos no mundo. E menos ainda o inexplicável de alguns casos. Vou dar um tempinho aí para vocês copiarem. Agora a próxima. A próxima tem algumas mudanças também que a gente tem que prestar atenção, porque tem que imaginar aí que quem está falando é a Carlota. A Carlota não, a Glória. Então, olha lá. D. A certo ponto da conversa, Glória me disse que desejava muito conhecer Carlota e perguntou por que não a levei comigo. Então, vamos lá. Então, tem duas falas aí da Glória, né? Como que vai ficar? Como que fica o início? Eu não sei como vai ficar o início, não. Mas chuta aí, como que você acha? Porque não muda muito o início, não. Esse início é bem fácil. É tipo, a certo ponto da conversa. É a mesma coisa? A Glória me disse. É a mesma coisa. Ah, tá. A certo ponto da conversa, Glória me disse. E aí, o que eu coloco depois? Dois pontos e travessão. Vai ter E aí, que ir como pro que vira a presente fala da agora. Glória? Agora é pro presente. Isso, Porque... presente. Então, eu desejo muito conhecer Carlota. Agora a segunda parte tem que pensar. Eu desejo muito conhecer Carlota. Aí agora veio uma pergunta, né? Pode colocar um ponto final. Por que não trouxe... Ai, não sei. Por que não a trouxe com... Ai... Isso mesmo, Ana, certo? Por que você não a trouxe consigo, né? Não pode ser comigo, tem que ser consigo, aí no caso. Porque o comigo é o narrador, né, a quem ela está se dirigindo. Então tem que ser consigo. A certo ponto da conversa, a Glória me disse: desejo muito conhecer Carlota. Por que não a trouxe consigo? Você fez certinho, você trocou o levei pela palavra trouxe. Então, perfeito. Ok? Tá clara a diferença entre discurso direto e discurso indireto? Sim. Para fazer as transformações, a gente precisa refletir um pouquinho, né?
praticar um pouquinho, mas não tem problema, é assim mesmo. No começo dá esses bugs aí, a gente precisa refletir, mas depois a gente vai pegando, né, os macetes para fazer essa transformação. Agora vem o discurso que é um pouquinho mais complicado, que é aquele que se chama de discurso indireto livre. Que raio que será que é o discurso indireto livre? O discurso indireto livre, ele é parecido com o discurso indireto. A diferença dele é que a gente não tem a separação da fala do narrador para a fala do personagem por um verbo dissende. Então, o narrador, ele não anuncia o momento em que o personagem está falando. Ele só bota direto a fala do personagem no texto ali, no discurso indireto. Que é ele contando também, ele está contando a fala do personagem, mas ele não anuncia isso. Então, é um discurso em que muitas vezes você pode até ficar em dúvida se quem está falando é o personagem ou se quem está falando é o narrador, tá? Ele é um recurso um pouco mais rebuscado, assim, né, de se escrever. Vamos ver um exemplo de como que ele fica. Discurso indireto livre. Nesse tipo de discurso, fundem-se o discurso direto e o indireto. O narrador reproduz de modo indireto o que os personagens falam. Então, aí é igual, né, o discurso indireto. Mas também aparece sem qualquer indicação ou marcação. Tem os verbos dizer, perguntar, etc., dois pontos e travessão. Aquilo que os personagens falam e pensam. Então, não tem, né, um anúncio de que o personagem agora que está falando. Fica junto a fala do narrador com a fala do personagem sem a marca ali dos verbos de sende, dos verbos de dizer, né? Que o personagem agora que está falando e o narrador está se calando. Não tem isso, tá? Então, olha um exemplo de como que isso acontece. Observe no exemplo a seguir do romance Quincas Borba, como Machado de Assis funde habilmente as duas modalidades. Quincas Borba calou-se de exausto e sentou-se ofegante. Rubião acudiu, levando-lhe água e pedindo que se deitasse para descansar. Ó, nesse momento que ele coloca assim, ó, e pedindo que se deitasse para descansar. Aí nós temos o discurso indireto, né? Porque a gente tem um verbo que está anunciando que quem está falando aí é o Rubião. Ó, o Rubião pedindo, né? Então é o Rubião que está falando. Tem claro isso. Nós temos aí o verbo descende, né? Esse verbo pedindo indica que quem está falando agora é o Rubião. Mas o enfermo, após alguns minutos, respondeu que não era nada. Então, o Quincas Borba respondeu. Então, tá claro aí, porque a gente tem essa separação, essa marca de quem tá falando aí é o Quincas Borba. E aí, depois continua assim. Perdera o costume de fazer discursos é o que era. Nesse momento, a gente não tem uma marca de quem tá falando é o Quincas Borba ou quem tá falando é o narrador. Né? Então, a gente não tem um verbo que indica, né? Disse que perdera o costume de fazer discursos é o que era. A gente não tem esse verbo aí que está indicando que quem está falando é o personagem. Não. A gente tem o discurso indireto livre, porque não fica claro que quem está falando é o Quincas Borba ou é o narrador. Pelo contexto, a gente entende que é o Quincas Borba que está falando. Mas existem alguns autores que usam justamente desse artifício para trazer essa dúvida aí para os leitores, que é uma dúvida proposital, que não dá para saber que quem está falando é o narrador ou é o personagem. As vozes vão se misturando, tá? Existem alguns casos em que o discurso indireto livre, ele é claro, a gente consegue entender, não tem a marca ali, né? Não tem um verbo indicando que o personagem está falando, mas a gente consegue entender pelo contexto que é o personagem. Mas existem outras situações em que não dá para ter essa diferenciação assim 100% clara, 100% certeira, sabe? Essa é uma técnica que muitos autores usam. E, geralmente, os textos que são escritos em discurso indireto livre, eles demandam mais da atenção do leitor. Então, eles são um pouco mais complicados da gente compreendê-los. Mas, mesmo assim, a gente vai se adaptando e vai encontrando textos que são escritos assim e que tem uma leitura fluida, mesmo tendo o discurso indireto livre lá.
Ficou claro que é o discurso indireto livre? Então, é quando o narrador está falando, a fala do personagem está contando, mas não temos as marcas, não temos as indicações de fala. Não temos os verbos lá que nos mostram que é o personagem que está falando. A fala ela já vem direta ali com a narração. Ficou claro? Sim. Então vamos fazer os exercícios. 3. No texto a seguir, transcreva a parte em que o narrador utiliza o discurso indireto livre. Então não precisa transcrever, vocês podem só grifar. Qual que é a parte em que está aparecendo o discurso indireto livre? Dona Aurora sacudiu a cabeça e afastou o juízo temerário. Para que estar catando defeitos no próximo? Eram todos irmãos. Qual que é a parte aí que tem o discurso indireto livre? Na parte que ela faz a pergunta, Qual parte? que ela faz a pergunta que fala para que estar catando. Isso, muito bem. Para que estar catando defeitos no próximo? Eram todos irmãos. Então, esse é o momento aí que a gente tem o discurso indireto livre. Porque repara um segundo, assim, né? A gente tem uma noção, assim, que muito provavelmente quem está falando isso é a Dona Aurora. Mas a gente não tem um indicativo, não tem um verbo ali que nos confirme isso, que é ela que está falando, né? A gente poderia escrever, se fosse num discurso indireto, dessa forma. Dona Aurora sacudiu a cabeça e afastou o juízo temerário. Pensou, para que estar catando defeitos no próximo? Não tem isso, né? Não tem esse verbo aí que indica que é ela que está pensando ou que está falando. Não. Dá até para se confundir. Será que não é o narrador que está pensando dessa forma, né? Porque não tem essa marca. Então, é essa parte que vocês vão grifar. Quatro. O romance Vidas Secas, de Graciliano Ramos, narra a história de uma família de retirantes, Fabiano, Sinhá Vitória e 2 filhos pequenos, que fogem da seca. Em certa altura da caminhada, Sinhá Vitória, preocupada com as crianças, se dirige a Fabiano. Então, essa história aí, Vidas Secas, é uma história muito legal, né? Pesada, triste, difícil de se ler, porque ela fala sobre a seca que tem no sertão. E como que essa seca assola a vida de diversas famílias. Porque para tudo eles dependem das chuvas, para tudo eles dependem da água. Porque se não há água, não nascem as plantações. E se não nascem as plantações, não há comida. E também não há dinheiro, tá? Então, assim, a gente tem nessa história a retratação de famílias que vivem das suas plantações, mas em locais em que nada floresce, nada dá frutos, em que o solo é terrível, que a seca é devastadora. Então, esse livro vai retratar essas famílias muito pobres, muito humildes, que ficam fugindo da seca, que tentam fazer as suas, se arranjam em algum lugar ali, tentam fazer uma plantação, aquilo não vinga porque não chove, o solo é ruim, o solo é zoado pra caramba, e aí eles têm que ser retirantes, eles têm que sair daquele lugar do qual eles encontraram e tentar a vida em um outro pedacinho de terra, para ver se a vida ali vai florescer de alguma forma. Então é uma história bem triste que vai mostrar a miséria da qual vivem essas personagens, que no caso aí são o Fabiano, a Vitória e os 2 filhos deles, que são 2 personagens que não são nomeados. Então vamos lá. Vamos ver o que a Vitória, preocupada com as crianças, fala para o Fabiano, que é o pai. Em que estariam pensando? Zumbiu Sinhá Vitória. Fabiano estranhou a pergunta e rosnou uma objeção. Menino é bicho miúdo, não pensa. Mas Sinhá Vitória renovou a pergunta. E a certeza do marido abalou-se. Ela devia ter razão. Tinha sempre razão. Agora desejava saber que iriam fazer os filhos quando crescessem. Vaquejar, opinou Fabiano. Então, olha que
que dureza, né? Que é a forma como os próprios personagens pensam. Então, os filhos não têm nome porque eles são vistos como seres que são bichos miúdos e que não pensam. Mas eu acho que vocês, assim, que né, não faz tanto tempo assim que saíram da infância, eu acho que vocês conseguem se lembrar que vocês, quando crianças, pensavam sim. E que muitas vezes existe uma certa complexidade ali nas crianças que a gente não considera, mas que está ali, está viva. E que também muitas vezes a gente julga que a criança não entende certas coisas, mas ela entende sim. Então, nesse texto, a gente vê que os próprios pais já sentem que a vida é tão miserável, que a vida é tão cheia de injustiças, que os filhos já estão condenados, né, a esse destino. Que eles já são pessoas, que eles são pessoas ainda que são muito pequenos e, portanto, não pensam. Mas pensam, né? A gente sabe que as crianças, elas têm uma capacidade de reflexão também, que é muito avançada. Então, pensam sim. Esse livro ele vai abordar toda uma questão assim da linguagem, da dificuldade do pensar, da dificuldade de formular ideias e o quanto isso prejudicam as pessoas. O quanto a incapacidade de pensar ideias faz com que as pessoas fiquem nas mãos de outras. Porque o dominador, aquela pessoa que vai querer te dominar, ela tá pensando, né? Então ela vai dar um jeito de justamente dominar aqueles que não tiveram oportunidades e por conta disso não tem desenvolvido um raciocínio, que é o caso do Fabiano. Ele é um personagem que muitas vezes faltam palavras para ele. Ele não conhece muitas palavras. Ele tem um vocabulário muito pequeno, então ele tem uma certa dificuldade em simbolizar o mundo, em compreender o mundo do qual ele vive, e por conta disso, ele sofre diversas formas de opressão, né? Então, por isso que muitas vezes a gente fala, olha, é importante estudar. Por que é importante estudar? Para que a gente seja emancipado, para que a gente não caia nas mãos de quem estudou no nosso lugar. Porque muitas vezes tem pessoas que vão se aproveitar da nossa ignorância. Então, por isso que a gente tem, muitas vezes, o estudo como arma. Porque quando a gente não é ignorante, a gente está armado, de certa forma. A gente está protegido, porque a gente está pensando por si próprio. A gente não tem uma outra cabeça pensando no nosso lugar. Então, esse livro ele traz bastante essa reflexão, o que é bem interessante, tá? Esse é um livro também que ele é escrito muito utilizando o discurso indireto. Nenhum livro vai ser só discurso indireto livre e nenhum livro vai ser só discurso indireto ou só discurso de se misturam ali no meio, tá? Então, desculpa, eu falei errado. Esse é um livro que é muito utilizado o discurso indireto livre. Então, o discurso indireto livre ele aparece bastante aí. Mas vocês vão ver no exercício que os 3 discursos aparecem também, né? Então, também vai aparecer o direto, também vai aparecer o indireto aí. Então, vamos ver em quais momentos que aparecem cada um deles, né? Olha lá. Alguém quer comentar alguma coisa antes disso? Comentar sobre o que eu falei? Alguém discorda? Alguém pensa outra coisa e quer manifestar? Não. Não? Então, vamos continuar. Indique o tipo de discurso utilizado em cada passagem do texto. A. Em que estariam pensando? Zumbiu, sim, a vitória. Esse discurso aí tá direto ou indireto livre? Eu acho que tá em direto livre. Não é indireto Não sei. livre. Porque olha o que nós temos ali, ó. Zumbiu, sim, a vitória. Esse zumbiu aí já tá indicando que quem falou foi assim a vitória. Então não pode ser indireto livre, porque o indireto livre ele não dá esse indicativo de que o personagem falou. Então nós temos 2 opções, né? Será que aí tá a voz direta da sim a vitória ou será que tá indireta? Tá, então é discurso direto. Direto. Porque o indireto Direto. foi ano passado.
Apesar de não aparecer o travessão, né? Aí a gente tem o discurso direto. Então aí vocês vão observar que o modelo clássico é utilizar o travessão, é utilizar os dois pontos. Mas os autores são eles são artistas das palavras, né? Então eles vão criar outras formas também de escrever, de demonstrar esses discursos diretos, indiretos e indiretos livres. Então pode acontecer de o discurso direto aparecer sem o travessão, que é o caso aí, tá? Então na A, direto. D. Fabiano estranhou a pergunta e rosnou uma objeção. E aí, o que nós temos? Que discurso nós temos aí? É o indireto livre? Lembra que o indireto livre não tem os verbos de sende. E aí tem um verbo de sende. Qual que é ele? Então, esse é o indireto. Ó, quando ele fala assim, rosnou uma objeção. Então, o verbo que tem ali indica que foi o Fabiano que rosnou, né? Essa contrariedade. Então, o que nós temos aí? Fabiano estranhou a pergunta e rosnou uma objeção. Qual discurso você acha? É o direto também? É o indireto, no caso. Porque aí, em nenhum momento, a gente tem a fala do Fabiano, né? O narrador só está contando que ele rosnou uma objeção, que ele negou de alguma forma. Mas não está falando aí exatamente o que ele falou, né? Não mostra exatamente qual é a fala dele que traz essa objeção. Então, por isso que é o indireto. Esse texto é mais complicado, né? Tem os que são mais fáceis da gente visualizar. Mas é assim mesmo. Ó, aí quando fala assim, C, menino é bicho miúdo, não pensa. E agora? Primeira coisa que você vai fazer é procurar verbo de sende. Vê se tem verbo que indica a fala do personagem. Não. Não tem. Se não tem, então vai ser o quê? Hein? Indireto livre. Indireto livre. Muito bem. Então é assim que a gente vai identificando, tá? Procura o verbo de sende. Primeira coisa. Se não tiver, já sabe que é indireto livre. D. Mas sim a Vitória renovou a pergunta e a certeza do marido abalou-se. A gente tem aí um traço, mas ele não está indicando fala, tá? Nesse caso, ele está indicando só uma separação aí entre uma ideia e outra. Primeira coisa que você vai fazer, então, procura o verbo de sende. Onde que tá? Vê se tem. Tem. Tem, muito bem. Mas renovou a pergunta, né? Está indicando que ela tá perguntando, que ela fez de novo a pergunta, né? E a certeza do marido abalou-se. E aí, esse daí vai ser direto ou indireto? Aí nós temos exatamente a fala da senhora Vitória? Não. Não, não temos. Então vai ser o quê? Indireto, tá? Porque quando quem tá contando que o personagem disse é o narrador, o discurso é indireto. Quando o narrador tá falando por si próprio, o discurso é direto. Letra E. Ela devia ter razão. Tinha sempre razão. Procura aí se tem verbo de sende. Não. Não tem. Se não tem verbo de sende, vai ser o quê?
Indireto, livre. É isso, não? F. Agora desejava saber que iriam fazer os filhos quando crescessem. Procura aí o verbo descende, vê se tem. Eu acho que não tem, não, mas eu acho que é discurso indireto. É discurso indireto. Olha onde que aparece a sinalização que a personagem está dizendo. Agora desejava saber. É nessa parte, se desejava saber, né? Já indica que ela é um pensamento da personagem. Então, agora desejava saber que iriam fazer os filhos quando crescessem. Então, aí é uma... Acho que é a própria fala, né, da Sinhá, contada pelo narrador. Então, por isso que é indireto. E G, a última. Vaquejar, opinou Fabiano. Esse é qual? Qual discurso esse? Direto? Direto. Esse é mais fácil de ver. Porque nós temos o travessão aí e nós temos o verbo descende. Qual que é o verbo descende? Opinou. Opinou. Muito bem. Reparem numa coisa. Esse texto, ele mostra os personagens de uma certa forma animalizados. Por que eu digo animalizados? Porque, de alguma certa forma, por eles estarem vivendo em situações tão miseráveis, eles vivem como se fossem bichos abandonados. Porque não há uma preocupação do governo em amparar essas pessoas que não têm terra para plantar, que passam fome, que estão, sim, trabalhando, mas que não têm oportunidades de prosperar. Então, eles são tão tratados à margem, né? Eles são tão deixados à margem que, de uma certa forma, eles se animalizam. Eles são vistos de uma maneira animalizada, por conta da condição da qual eles vivem. Então, repara que no início a gente tem vários verbos, né, de sende, que eles são verbos que a gente poderia atribuir a animais. Então, por exemplo, na letra A, quando fala assim, em que estaria pensando? Zumbiu-se a vitória. Então, olha esse verbo que é utilizado, zumbiu. Olha no B. Fabiano estranhou a pergunta e rosnou uma objeção. Então, aí a gente tem rosnou, né? Quem rosa são os animais, não são os seres humanos. Então, o tempo inteiro, a gente vê que esse texto, ele mostra as pessoas se animalizando por conta da falta de condição que elas têm na vida delas, por conta da falta de oportunidades que elas têm na vida delas. Então, reparem que tudo o que os autores colocam é muito bem pensado. Até cada palavrinha ali que está sendo tecida no texto tem alguma razão, tem algum motivo de estar ali. Não vou dizer que isso acontece com todos os textos, mas os textos que são muito importantes, que são atemporais, aqueles que a gente estuda muito, por exemplo, eles são sempre muito bem pensados, como é o Vidas Secas do Graciliano Ramos. Interessante, né? Ver esse labor aí que os autores têm, né? Com o próprio texto deles. Bom, acabamos essa parte. Vocês têm alguma dúvida? Não. Não? Alguma dúvida, Ana? Não. Bom, então eu só vou reforçar os avisos, né? Falei já para Ana, Rafa, então vou falar para você e eu peço para vocês repassarem para os meninos. Essa semana é a semana de ir lá na escola buscar as notas, buscar as apostilas, semana que vem começa a apostila 6, e também buscar as provas do terceiro bimestre. Aqui no início da aula, eu expliquei a nossa prova, né? Então, exibi a prova aqui no vídeo e falei sobre ela. Mas semana que vem, provavelmente, eu vou explicar novamente, quando vocês tiverem a prova em mãos. Combinado? Então, mas se você quiser se adiantar, você pode assistir o vídeo depois lá no Drive, tá? Que eu vou postar lá. Tá bom. Outra coisa que eu quero reforçar.
Gente, pelo amor de Deus, não esqueçam que o link agora sempre será esse que foi enviado hoje, tá? Então, sempre será esse aqui, ó. Vou até colar aqui. O link que está na mensagem, né, com todos os links, não funciona. O que funciona é este daqui, ó, que vocês estão acessando hoje. Então, na semana que vem, o professor Hélio não vai mandar o link para vocês, porque vocês já têm, que é esse daqui, tá? Então, não tenta acessar pelo comunicado. Acessa por esse último link que ele enviou. Então, não se esqueçam disso e, por favor, reforcem com os meninos, tá bom? Porque senão tem que ficar toda a aula pedindo para o professor Hélio para mandar de novo para vocês. Ok? Não esqueçam, tá? Ok. Tá. Então, vou interromper aqui a gravação.